Mas, queridos e amados, ainda observo mais uma coisa. Aqui em quarto lugar, está aí no nosso estudo, está aí no PDF também, para você disponível no link. Uma quarta característica que eu observo na vida de Davi, e que essa característica levou Davi para mais próximo de Deus. Ele só tem essa característica porque ele estava mais perto de Deus. Que característica é essa? Está aqui também na tela para você. Qual é essa característica? Davi era... Falar 1, 2, 3 e você lê. 1, 2, 3. Davi era uma boa companhia. Irmãos, o que é companhia? É você estar com alguém. Tem pessoas que são agradáveis da gente estar. Tem pessoas que quando eu encontro... irmãos, tem alguns irmãos aqui mesmo, tem amigos meus. Quando a gente encontra, a gente conversa. Tanta coisa edificante, que o tempo não é suficiente para tantas coisas edificantes. Mas, irmãos, tem pessoas, graças a Deus não é nenhum de vocês, mas que você encontra e que é uma tristeza você conversar com essa pessoa, porque essa pessoa só conversa baboseira, só conversa o que não edifica, não se aproveita nada do que ele diz. Ou pessoa desagradável. Só que você diz assim: meu Deus, tomara que apareça alguém aqui para me levar daqui, que eu já não quero mais ouvir isso. Que as pessoas falam, só deixa para baixo. Qual das duas pessoas você acha que Davi era? Uma pessoa agradável, edificante, alguém que trazia a presença de Deus para a vida das pessoas? Ou alguém que só trazia a presença do mal, que as pessoas conversavam com ele e se sentia mal? Qual das duas pessoas você acha que era? E olha que eu não estou falando aqui, por exemplo, de você conversar uma coisa que às vezes a gente precisa conversar um assunto que é ruim. Um assunto realmente que não é bom de digestão. Uma coisa que você precisa confessar que fez que não é bom. Mas até que você conversa com alguém desta maneira, a gente edifica a pessoa e é edificado. Mesmo conversando de uma ajuda que a pessoa está precisando. Mas tem pessoas que conversam até sobre piadas. E aí não é bom nem a piada que você ouve da pessoa. Quer dizer, piada seria uma coisa boa, né? Porque são piadas assim de mau gosto. São piadas assim, são pessoas mesmo indesejáveis. No ensino médio tinha uma parte da minha turma que era totalmente indesejável a presença dele. Irmãos, e o pior, ele implicou comigo. E aí ele se tornou indesejável para mim. E todo o tempo ele no meu pé. Todo o tempo me provocando. Irmãos, eu estava para fazer com ele como Davi fez com Golias. Mas eu me controlava. Aí um dia eu descobri qual era o ponto fraco dele. Era só implicar com ele também. Ele implicava com todo mundo, apelidava todo mundo, tirava onda com todo mundo. Aí eu combinei com a turma aqui, então vamos tirar onda com ele também. A gente botou logo um apelido nele, tiramos onda com ele. Irmão, pense numa pessoa murcha. Pense numa pessoa triste. Geralmente, irmãos, é assim. Quem tira onda com os outros, o dia que o outro fala mais sério com ele, tira onda com ele, ele fica cabisbaixo, fica triste, não sabe o que faz. O dia, irmãos, as pessoas que dizem que são sinceras, eu sou sincera, comigo eu falo mesmo é na lata, eu não tenho rodeio eu não rodeio para falar, não, eu falo é assim, pu. O dia que você chega e fala pu com a pessoa também, ela se desmorona, ela cai. Porque ela é acostumada a falar assim com os outros, mas ela mesmo não aguenta o dia que alguém fale assim com ela. Então, irmãos, você deve falar com a pessoa com sabedoria. Porque se você vai afrontar uma pessoa, ela não vai nem te ouvir. Se você vai afrontar uma pessoa, ela não vai nem te ouvir. Quem é que gosta de ser esculhambado? Levante a mão aí, irmão. Quem é que gosta de ser esculhambado?
Quem aqui é crente que gosta de ser... Eu gosto mesmo que me esculhambem, que me chamem de palavrão, disso, daquilo outro. Quem é que gosta? Ninguém. Só se você fosse, não estivesse nas suas plenas faculdades mentais, se você fosse doido, popularmente falando. Então, todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, quando você vai corrigir alguém, você tem que corrigir esta pessoa de tal maneira que a pessoa seja restaurada. E não que aquela pessoa nem te ouça aquilo que você tem que falar. Você chega assim e diz assim: ó, rapaz, é o seguinte, tua mãe é isso, teu pai é aquilo outro, só os nomes bonitos. E você também é isso. E agora eu queria te dizer isso e pronto. A pessoa ouve o que você falou? De maneira nenhuma, ela está zangada contigo, não ouviu uma palavra, porque você afrontou ela. Como é que Jesus falava, irmãos? Como é que Jesus falava? Jesus falava com sabedoria. Jesus falava com inteligência. Jesus, quando ele quis corrigir um sábio doutor na lei, que conhecia muito a Bíblia, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ou seja, Nicodemos precisava mudar o seu ponto de vista. Quando ele precisou corrigir uma mulher em adultério, ele disse assim: mulher, vá buscar o teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus já sabia. Ele disse: bem verdade, porque o que você tem nem teu é. Quando Jesus trouxera aquela mulher que havia pecado diante dele, ele disse para todo mundo: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Saiu de um por um. Depois ele foi. Aquela mulher pediu perdão a ele pelo erro. E ele disse: eu te perdoo. Agora vai e não peques mais. Ele não disse: eu te perdoo, mas você é isso, é aquilo e aquilo. Então Jesus, ele era uma boa companhia. Seja uma boa companhia, amados. Seja uma pessoa que você vai trazer edificação para aquelas que estão perto de você. E não uma pessoa desagradável. Que as pessoas chegam assim e dizem: meu Deus, já chegou essa pessoa tão desagradável que ela é. Não é que você vai ter que se dobrar ao padrão do mundo. Mas você, como é ser uma pessoa agradável? É uma pessoa que valoriza as pessoas. Não é contar piada, não. Não é fazer brincadeira, não é agir dessa maneira, não. É ser uma pessoa que valoriza os outros. O que é ser uma pessoa agradável? É uma pessoa que ajuda os outros. Olha, está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar nisso. O que é ser uma pessoa agradável? Uma pessoa que se preocupa com os outros. Não se preocupa só consigo mesmo. É uma pessoa que faz coisas para a edificação de mais pessoas além da própria vida dela. Isso é ser uma pessoa agradável. E aí a recompensa vem de Deus. Uma pessoa agradável não é uma pessoa que nunca vai corrigir ninguém. Até mesmo porque, se você não percebeu, já nesta palavra aqui, já por várias vezes você foi corrigido em alguma coisa. Mas foi corrigido pela palavra de Deus. Com uma espada de 2 gumes, que divide juntas e medula. Por isso que você ainda está aqui e aceitou, porque desceu ao teu coração e confirmou com o teu espírito a mudança. Isso é corrigir e você ser agradável. Sempre quando você tiver alguma coisa muito ruim para você dizer, você tem que dizer, pelo menos começar o assunto com bom. É ao efeito sanduíche. Você diz algo bom, você corrige e você diz algo ruim. Porque senão a pessoa vai ficar apenas pensando que ela não presta, que ela não vale nada. Quer ver o exemplo? Chegou lá o seu filho da escola. Não tirou uma boa nota. Vai corrigir ele. Não tirou uma boa nota em matemática, por exemplo. Mas tirou uma boa nota nas áreas de humanas. Em geografia, em história, em português. Tirou 10. Mas matemática tirou 3. Aí você vai dizer: menino burro, não aprende matemática. Está tirando boa nota em português, em história, em geografia. Só que está com algum bloqueio para matemática, não conseguiu ir. Se você chama só de burro, não vai adiantar nada. É uma afronta, vai travar. E agora vai tirar 3 também em português, em história, em geografia. Então como é que você faz? Você chega e diz: olha, parabéns, você tirou 10 em português.
Parabéns, você tirou 10 em geografia, mas você tirou 3 em matemática. Você precisa melhorar. Vamos corrigir isso aí? Aí se dispõe, se você pode, se você sabe. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Então, se você não pode, vê alguém que possa ajudar essa pessoa. Fulano vai te ajudar, teu irmão vai te ajudar, vizinho vai te ajudar, alguém vai te ajudar, vou te botar num particular, num reforço, para você ser ajudado. Aí a pessoa foi corrigido. E sem esquecer que você tirou 10 também em geografia, parabéns. Viu? Corrigiu a pessoa, com efeito sanduíche. Mas você reconheceu aquilo que ela faz de bom, e você corrigiu ela naquilo que ela faz de errado, irmão, porque ninguém, irmãos, é um 0 à esquerda. Ninguém erra tudo, só se for de propósito. Não é, tem que acertar pelo menos alguma coisa. Então aquilo que acertou, elogia. E aquilo que errou, corrige. Mas corrige para restauração. Assim é que Davi era, queridos. Por isso que Davi aconteceu isso bem aqui, olha. 1 Samuel 16, 22. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. O tempo não dá para eu te mostrar todos os versículos anteriores, mas a Bíblia diz que Deus havia reprovado o reinado de Saul naquela época. Então, o Espírito do Senhor, que estava em Davi, saiu da presença de Saul. E um espírito maligno, permitido por Deus, foi colocado na vida de Saul. Saul ficava inquieto, não conseguia dormir de noite, o seu coração palpitava, ele ficava totalmente arreliado o tempo todo. Era um espírito de inquietação, um espírito maligno, um espírito de opressão, permitido por Deus sobre a vida de Saul. Então Saul precisava de uma boa companhia. E olha que Saul ainda era rei de Israel e Davi era príncipe. Só que Saul não sabia que Davi havia se ungido príncipe por Samuel. E aí a Bíblia diz que eles aconselham Saul e diz: Saul, você precisa trazer alguém. Olha o que nós estamos falando. Você precisa trazer alguém que seja boa companhia para você. Você precisa trazer alguém que seja boa companhia para você. E ali então, o escolhido foi Davi, não porque Davi era especial, mas porque Davi tinha uma característica bem aqui, olha só, 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito maligno, da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Olha só o que você está vendo aqui. Havia um espírito maligno na vida de Saul. E quando Davi dedilhava, tocava a harpa, por isso que eu coloquei aí, Davi aqui, quando jovem, tocando a harpa. Nessa época aí, a harpa era esse instrumento que ele está tocando. Davi, uma boa companhia. Ele tocava a harpa. No momento quando Davi tocava aquela harpa, a Bíblia diz que o espírito de Saul se alegrava, porque Davi era uma boa companhia. Quantos aqui desejam ser uma boa companhia? Digam glória a Deus. Sabe o que você tem que fazer para ser uma boa companhia? Fazer o que Davi fazia. Pastor, eu tenho que aprender a tocar harpa. Se você quiser, sim, mas não é obrigatório. Mas você tem que ter a característica que Davi tinha. Davi estava mais próximo de Deus. Davi ficava, irmãos, lá naquela floresta, naquele bosque, vamos dizer assim, arborizado, com muitas ovelhas. E ali Davi ficava, queridos, numa situação tal, que ele cuidava das ovelhas, e ele ficava falando com Deus. Ele ficava em comunhão com Deus. Ele ficava ali dedilhando a sua harpa e falando com o Criador. Por isso que Davi estava mais próximo de Deus. E por isso que Davi era uma pessoa agradável de se estar na presença dele. Amados e queridos, a Bíblia fala que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, depois de 40 dias ele desceu. E as pessoas olhavam assim nos olhos.
na face de Moisés e dizia assim: o rosto de Moisés está refletindo a glória de Deus. As pessoas vão olhar para você que está mais perto de Deus, e sem você precisar se identificar. Eu mudei recentemente de setor de serviço, né? Dentro do meu próprio serviço agora estou num outro setor, trabalhando num prédio chique, mas fica tão longe de casa, meu Deus, preferia trabalhar num prédio menos chique, mais perto, mas tudo bem, é para a glória de Deus. E eu cheguei lá, irmãos, eu não chego me identificando no meu trabalho, logo no primeiro dia, eu sou pastor, eu sou crente. Não, eu chego lá, faço amizades, conheço todo mundo, vejo, aí eles vão percebendo meu comportamento. Primeiro dia, segundo dia, tá tocando uma música lá, aí pergunta assim: ei, Djalma, você gosta desse ritmo de música? Eu disse: não gosto. Ele disse: qual é o tipo de ritmo que você gosta? Eu disse: eu gosto de música gospel. Bem que eu desconfiava, você é crente, não é? Glória a Deus, sou. Pois é. Que eu sou pastor, eles descobriram muito tempo depois. Porque não preciso me identificar, irmãos. A gente tem que resplandecer aquilo que a gente é. A gente não precisa de apresentação. A nossa casa, que é a habitação de Deus, é a nossa carta viva. E ali quando alguém chega e precisa de uma ajuda e você dá uma orientação dentro da palavra de Deus para ela. Ali quando as pessoas veem no teu trabalho que você não faz o que todo mundo faz e vê que você é diferente, eles dizem: o que essa pessoa tem de diferente? Aí eles vão descobrir que você é cristão. E mesmo sendo cristão, você vai se tornar uma boa companhia. Nós aprendemos algo muito errado. Nós aprendemos no passado que igreja tem que ser odiada do mundo. Igreja não pode ser querida das pessoas. Eu queria saber de onde é que tiraram isso. Porque da Bíblia que não foi. A Bíblia diz que a igreja de Atos, a igreja que tinha uma boa companhia, era uma igreja que no local onde ela estava, ela caiu na graça do povo. O povo amava a igreja de Atos. O povo amava aquelas pessoas que não gostavam, eram os perseguidores da igreja, que sempre vão ter. Mas o povo, a população no geral, amava aquela igreja. Você que está aqui, e você que nos acompanha nas redes sociais, certo dia me fizeram uma pergunta que me levou a refletir muito sobre a questão da igreja. Se a igreja deixasse de existir no bairro onde ela existe, seja aqui a igreja que nós fazemos parte, ou seja a igreja que você faz parte aí, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, qual era o impacto que ela teria naquele bairro? Ela iria fazer falta? Eu tenho certeza que esta igreja iria fazer falta para a comunidade. Outro dia num velório aqui perto, as pessoas faltaram café lá, e alguém disse, nem era alguém aqui da igreja, era alguém que só conhece algumas pessoas aqui da igreja, disse assim: vai naquela igreja ali, naquela igreja do canto, e peça lá um pacote de café, porque se tiver eles vão dar, porque aquela igreja é uma igreja que ajuda as pessoas. Irmãos, aqui no nosso bairro tinha uma pessoa da pesada, né? Camarada mesmo da pesada ali, tudo, de gangue. E todo mundo com medo dele aqui. Aí sempre quando a gente passa na porta, damos bom dia, boa tarde, boa noite, sempre converso com ele, às vezes sento, falamos um pouco da palavra de Deus. Aí nós, graças a Deus, estamos sempre ampliando aqui um pouquinho mais. E aí ele disse assim: ei, pastor, não se preocupe não, que nenhum bandido aí vai mexer nas coisas da igreja não. Aí um bandido falando isso, né, irmãos? Fica até lisonjeado. Aí eu disse: ô irmão, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Pastor, pode deixar que eu não vou deixar ninguém mexer aí com as coisas da igreja não. Eu disse: muito obrigado. Olha só, irmãos, a igreja que é querida, que é amada, que é boa companhia, cai na graça do povo.
Que você seja essa pessoa, assim como o Davi, que era querido e amado por Deus, que dedilhava a sua harpa e que foi convidado para entrar na presença do rei, porque ele estava mais perto de Deus e porque ele buscava ao Senhor e era uma boa companhia. Aleluia! Que eu e você, amados e queridos, sejamos boas companhias, sejamos sal e luz, aonde nós estivermos, a começar da nossa própria casa. Porque em casa a gente não prega por palavra, na família a gente não prega por palavra, na família e em casa a gente prega com nossas atitudes e no trabalho também, e na escola também. Tem gente que é uma coisa aqui, outra coisa no trabalho, outra coisa na escola, outra coisa na família. Por isso que você não é boa companhia. Busque a Deus, e Deus vai transformar isso na sua vida, em nome de Jesus.